Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê vitória, dê saúde e força. Vamos agora ler a palavra do Senhor, né? Vamos ler a palavra do Senhor. É o estudo de Josafá. É o livro de Josafá, né? Que diz assim: Josafá, a vitória por meio da adoração. Né? Josafá, a vitória por meio da adoração. Então, vamos ler. Diz assim: o personagem emblemático na construção da história israelita, o compassivo rei Josafá do Reino do Sul. Josafá era o rei do Reino do Sul. Ele reinou entre 872 a 848 a.C., conhecido como aquele que o Senhor aprovou. Josafá foi um homem aprovado por Deus. É um homem, né, selecionado para uma obra, preparado. Josafá era um homem sábio, primeiro sábio e depois manso, porque você pode ver que Acabe, né, o rei Acabe chamou Josafá, né, para que ele venha e consiga ir para a guerra com ele. O que Josafá fez? Iremos todos juntos. Eu vou contigo, aonde você for estarei. E o que aconteceu? Josafá, ele foi um homem que foi vitorioso. E Deus ele cobrou de Acabe pelo o erro que Acabe, né, cometeu, né? Acabe cometeu muitos erros, né? Acabe era um invejoso, como existe hoje, né? Os invejosos. Era um invejoso, ele queria tomar, porque ele era rei de Israel, ele achava que tinha que tomar os bens, né, daquela pessoa, achava que tinha que fazer o que queria. E não era assim, não se podia ser assim, né? E Deus, a Bíblia diz aqui, entra em 1 Reis. Mas o Rio Previdência? Mas lá não é horrível não, Bê. E eu já fui tantas vezes lá. 1 Reis. É um lugar grande, 22. Bom. Versículo 1. Tem, esse aí na Gavião Peixoto. Eu fui tanto com o tio Osmar lá. 22, versículo 1. Que diz assim: Acabe fez aliança com Josafá. Né? Acabei de falar, Acabe fez aliança com Josafá. Versículo 1. E estiveram quietos por 3 anos, e não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão dos reis da Síria?
Então disse a Josafá: irás tu comigo a pelejar a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei, ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o meu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse, pois, Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou aos profetas até quase 400 homens e disse-lhe: irei pelejar contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, o qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaias, filho de Elã. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: trazei-me depressa a Micaias, filho de Elã. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, nas praças e à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram a sua presença. E Zedequias, filhos de Kenanã, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, como estes ferirás os sírios, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe, sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E os mensageiros que foi chamar a Micaias, falou-lhe dizendo: vês aqui a palavra dos profetas, a uma voz, profetizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaias disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, e o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe, e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Olha só, hein? Por que ele falou isso? Porque o rei queria mentira, queria coisas boas, então ele deu uma coisa boa para o rei. Aí o rei sabia que ele estava falando de deboche, mentira, né? O rei está vendo que o cara nunca profetizou. Verdadeiramente, o cara, ele só falava da boca de Deus, ele não falou nada de mal. Simplesmente ele falou o que Deus mandou, né? Aí ele falou aqui, ó. Então disse, aí o rei disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fale senão a verdade em nome do Senhor, né? Estava dizendo: até quantas vezes te conjurarei que não fales, só fales as verdades em nome do Senhor, porque o rei sabia que aquilo era uma mentira, né? Vai,
Primeiro que o rei queria, mas a culpa não foi do profeta, a culpa foi do rei. Ele queria coisas boas, então ele recebe coisas boas. Mas só que chegar lá ele vai morrer. Ele morreu, né? Então aí diz aqui, ó, aí então ele disse: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão o mal? Viu? Ele, claro, quer que o profeta quer o quê? Quer que o profeta só profetize coisas boas? Se Deus mandar, ele profetiza coisa boa. Se Deus não mandar coisa ruim, ele vai profetizar coisa ruim. Então disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. E a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem introduzirá Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? E ele dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu o introduzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o introduzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazer assim. Só até o versículo 22. E o profeta falou, houve um espírito de mentira. É como hoje, né? As heresias, essas pregações distorcidas, os profetas falsos, isso aí é um espírito da mentira que rodeia na mente deles, essas seitas, né, que rodeia, né, pela terra aí, falando mentira, enganando, distorcendo a palavra, né, e querem tirar e querem acrescentar, né? A Bíblia diz que não pode nem tirar e nem acrescentar, porque no dia Deus tirará a sua parte da árvore da vida, né? E lançará as pragas sobre a vida dessa pessoa naquele grande dia. Então Deus, o que é que acontece? Os profetas tinham que profetizar por rei coisas boas, mesmo que ele fosse morrer e ser destruído, mas tinha que sair coisas boas, porque senão ele era maltratado, ele não podia falar a verdade. E o profeta ali falava a verdade, ele falou a verdade, né? Ele falou: vi todo Israel disperso. Não falei para você que ele só profetiza coisa ruim? Não, ele profetiza a verdade. Se você quer a mentira, então fique com a mentira, mas eu só vou falar a verdade, né? Hoje, viu, um espírito de mentira foi diante de Deus, né? E falou mentira. Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas, na boca das seitas, desses filhos do diabo que profetiza coisas ruins, né? Seria um espírito de mentira na boca dessas seitas diabólicas, na boca dos inimigos, né, que distorce a palavra, né? Por isso que está aqui, seria um espírito de mentira. Aí diz aqui, né?
até o versículo 22 que eu falei, né? Aí diz assim, ó, Segunda Reis, Segunda Crônica 17:1. Eu vou fazer para mim aquele que está naquela vasilha que eu comprei lá no Coral. Segunda Crônica 17:1. Não sei, você viu se da boa verdade? Então por que não joga fora, não avisa? Segunda Crônica, capítulo 17, versículo 1. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Balins. Antes buscou o Senhor de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Aí ela foi lá, quando tomando chocolate quente, ele comprou um quentinho. Aí eu falei, você vai fazer então uma xícara pra mim. Tem pouco então um chocolate. E exaltou-se o seu coração em seguir o caminho do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os príncipes a Ben-Haal e a Obadias e a Zacarias e a Natanael e a Micaias para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semeias, Natanias, Zebadias e Azael, e Zemiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi e Adonias, e com ele os sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e a ensinaram entre o povo. E veio a palavra do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam em todas em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, como dinheiro e tributos. Também os arábios, e lhe trouxeram gados moídos, 7.700, né? 100 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e fortificou fortaleza nas cidades de munições em Judá, e teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém, e este é o número deles,
segundo as casas de seus pais em Judá. Eram chefes de milhares e o chefe de Adiná, e com ele 300.000 varões valentes, e após ele o chefe Joana, e com ele 380.000, e após ele Amazias, filho de Zincrim, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes, e de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo, e após ele, né, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Até o 18. E Josafá ali foi um homem próspero, um homem abençoado por Deus, e Deus concedeu a ele vitória, né? Aí diz aqui, aqui diz, 2 Crônica 20, né? 20, versículo 37. Porém, Eliezer, filho de Doadava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Né? Aí diz aqui, aqui diz, e deu-se contra uma coligação inimiga de Moabitas e habitantes da montanha de Seir. 2 Crônica 20, versículo 10. 2 Crônica 20, versículo 10. Diz assim, agora, pois, eis que o filho de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Né? O inimigo aqui, né, é engraçado, né? Josafá fez o bem, né? E o inimigo vem para querer lançar ele fora da herança, né? A oração de Josafá, a Bíblia diz assim: a vitória do soberano de Judá só foi possível devido à sua fé e o seu ato de adoração ao Senhor, né? 2 Crônica 20, 21 a 22. Que diz assim: e aconselhou-se com o povo
e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo a louvar ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, né? Eles armaram uma cilada, vieram contra Josafá e o Senhor falou para ele: ficai de pé, né? Adorai ao Senhor e fica de pé, porque o Senhor é com eles. E eles adoraram o Senhor, oraram ao Senhor, e o Senhor desbaratou os seus inimigos, destruiu os seus inimigos, né? O Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. A Bíblia diz, né, que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor, né? Pode pelejar, não vai deixar de pelejar, mas quem está no governo, quem está na frente é um Deus forte, né? Yahvé, né? O Deus que peleja, o Deus de batalha, né? O Deus que guerreia a favor dos seus, né? E a Bíblia diz aqui, né? Aí diz aqui, ó, o autor sagrado faz-nos saber que Deus esteve com Josafá, porque em seus primeiros atos no governo, ele andou nos caminhos de seu pai, Davi, tinha seguido, né? A segunda crônica 17:3, né? Segunda crônica 17:3. Segunda crônica, capítulo 17, 3, que diz assim: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalins. Ele não buscou. Josafá foi um homem fiel, só que ele tem um problema, né? Ele entrou, ele passou a se unir com Acasias, e Acasias era um rei mau, abominável aos olhos de Deus, né? Um rei mau, e Deus não gostou dessa união. É igual a nós temos que não se unir com certas igrejas, né? Com certas denominações, com essas, né, certas denominações que nos levam a um caminho mau, pessoas que não vivem distorcendo a Bíblia, né? Não crê na palavra de Deus, porque a fé em toda a Bíblia, né? E pessoas que vivem distorcendo e levando a palavra para outro caminho, outra situação, e Deus abomina, né? Abomina esse tipo de coisa. Aí diz aqui, ó, em consequência disso, todo a Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grandes riquezas e honra, né? Ele teve grande riqueza e honra, e o Senhor confirmou o reino de suas mãos, e todo o Judá deu presente a Josafá, e teve riqueza e glória em abundância. Os efeitos positivos de Josafá. Vamos ler. Dentre os efeitos positivos deste soberano do sul,
destacam-se os listados a seguir. Josafá deu continuidade às reformas morais e os projetos de construção que o seu pai Asa iniciará, né? 2 Crônica 17, 3, 6. 2 Crônica, capítulo 17, 3 a 6, né? Que diz assim: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalins, antes buscou ao Senhor de seu pai, e andou nos seus caminhos, nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino das suas mãos, e todo o Judá deu presente a Josafá, e teve riqueza, glória em abundância, né? Aí diz assim, e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá, né? Josafá fez maravilha, tirou os bosques de Judá, andou no caminho de Davi seu pai, fez coisas tremendas, né? E a Bíblia diz aqui, durante o terceiro ano no poder de Josafá, instituiu um programa nacional de educação religiosa, ordenando os levitas que fosse por toda a terra de Judá para instruir povos sobre os mandamentos de Jeová. 2 Crônica 17, Josafá cresceu em poder. Josafá cresceu em poder, né? Aí diz assim: no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os príncipes de Ben-Halim e Obadias, e Zacarias, e Natanael, e a Micaias, para ensinarem na cidade de Judá, né? Olha só. Meu irmão. Aí diz aqui, 7, 9, aí diz, e com ele os levitas Semeias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com ele os sacerdotes de Elisama e Jeorão. Deus e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo, né? Josafá foi e botou o povo para adorar o Senhor e ensinar entre o povo, né, como se deve adorar, como clamar ao Senhor, né, está fazendo a vontade do Senhor, né? Josafá, sendo um homem piedoso, arriscou sua vida para ajudar Acabe e resolveu seus problemas com as cidades de Ramote Gileade. 2 Reis, 2 Crônica 18, 2, 3. 2 Crônica 18, 2, 3. Segunda Crônica 18, versículo 2 e 3.
né? Aliança entre Josafá e Acabe, e tinha, aleluia, e tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e apresentou-se contra Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe e a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, né, para ele e para o povo que vinha com ele. E eu persuadi-o sobre a subir com ele a Ramote Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: sobe tu, e eu serei contigo, e o teu povo como o meu povo, e seremos contigo nesta guerra, né? E seremos contigo nesta guerra, viu? Josafá teve coragem de se unir com Acabe, porque Acabe é um rei mau, um rei desobediente, e Deus ali estava de olho em Acabe para destruir ele, né? Acabe, usando as mãos dos sírios, estava tentando eliminar Josafá. Olha, o homem quis ajudar ele, mas ele queria eliminar Josafá, porque ele tinha inveja. Um rei que obedecia a Deus, um rei que não, o rei Josafá não entrava em furada, não via pecando, se unindo, né? E ele tinha inveja, ele queria ver Josafá fora do caminho, e armou, né? A Bíblia diz, né? Armou cilada, né? Ó, a aliança estabelecida entre Josafá e Acabe foi tão nociva que logo após a morte do monarca do sul, o culto a Baal contagiou perigosamente o berço da dinastia davídica. Segunda Crônica 18:1. Segunda Crônica 18:1. E tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e apresentou-se com Acabe. Viu? Ele apresentou-se com Acabe, né? E Deus aí deu a vitória a Josafá. Oh, meu Pai! 21:5. Ó, Segunda Crônica 21:5. Da idade de 32 anos era Josafá quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Olha, ele reinou 8 anos em Jerusalém, Josafá, um homem sábio, um homem inteligente, um homem forte, um homem de fé, um homem com muita fé, né? Aí diz aqui, né? Segunda Crônica 18:5. Segunda Crônica 18, capítulo 18, versículo 5. Versículo 5.
que diz assim: então o rei de Israel ajuntou seus profetas, 400 homens, e disse-lhe: iremos a Ramote de Gileade ou deixaremos de ir? Né? Iremos a Ramote de Gileade ou deixaremos de ir? Né? O Senhor é conosco, né? Então vamos orar. Esta é a palavra. Que Deus abençoe, guarde e dá vitória e saúde, né? Vamos orar. Você que está com problema de saúde, a situação está difícil, Deus é aquele que abre a porta, é o Deus que peleja pelos seus. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada família, cada coração, salva, liberta, cura e dá vitória. Em nome de Jesus te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos para todos sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E Deus, a igreja diz amém. Que Deus abençoe e dê vitória no nome de Jesus. Amém. Amém. Né? Amém.